Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante. O campo de atuação nas artes visuais. Isso é bem pessoal, né? Por quê? Porque eu sou professor de arte, sou arte educador, produtor cultural, trabalho com teatro, sou diretor teatral. Não vou fazer o currículo aqui, porque não vale a pena. Então, eu vivo de arte, né? Inclusive de artes visuais também. A gente tem que entender exatamente o que são artes visuais e as linguagens artísticas. Normalmente em sala de aula, quando eu coloco, principalmente para turmas de sexto ano, turmas que são novatas trabalhando junto comigo, professor, é arte ou artes? Bom, a disciplina chama arte, a grade curricular tem o componente curricular chamado arte, sem o S. Quando você trabalha com o S a mais artes, são as variações das diversidades das manifestações da arte em si. Pintura, desenho, escultura, música, dança, cinema, entre outros. Especificamente, a gente vai trabalhar com o profissional e o campo das artes visuais em particular. Bom, artes visuais correspondem a uma série de linguagens artísticas, beleza? Até aí a gente já entendeu. Os formandos nessa área, elas podem trabalhar em área industrial. Olha que interessante. Alguém que forma em artes visuais pode trabalhar na indústria? Sim. Então o campo é um pouco maior do que simplesmente você pensar numa pessoa que formou em artes visuais e vai fazer desenho. Calma. O mercado de trabalho, autônomos, empreendedores, funções em museus, galerias de arte, agências de publicidade, empresas de design, cinema, teatro, televisão, muita coisa, bem mais do que você imagina. Então, se algum de vocês tiver interesse em lidar, trabalhar, estudar a área de artes visuais, e atenção, a gente vai falar sobre essa questão da romantização do artista. Chegamos já nisso. Educação e licenciados em artes visuais. Bom, aqui na Universidade Federal do Maranhão, nós temos o curso de artes visuais e a formação é para licenciatura. Professor, o que é licenciatura? Você tem formação para transformar-se na Universidade Federal do Maranhão em professor de arte. Significa dizer que você pode trabalhar dando aula de arte em uma série de segmentos que a gente vai já citar. Entretanto, você também pode desenvolver projetos pessoais na área de arte e a gama é muito maior do que você imagina, né? Em outras universidades, em outras faculdades do Brasil, você encontra áreas diferenciadas, que eu vou já comentar quais são. Lecionar no ensino básico e no ensino superior. O que é o ensino básico? Educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio dos quais vocês acredito que a maioria dos alunos que estão assistindo nossas aulas são, mas também na universidade, no ensino superior. Por quê? Porque você tem áreas específicas que não são somente os cursos de artes visuais, que precisam de professores licenciados em arte, né? Professor, mas um professor de artes visuais que formou em artes visuais na universidade, na faculdade, ele vai dar aula somente no curso de artes visuais? Não. Você tem uma série de outros cursos que precisam dos professores de artes visuais, que não são somente este em particular. Atuar como arte educadores em museus, galerias e centros culturais. E o que não falta no Brasil, aqui em São Luís também, são áreas específicas desse tipo. Quando você fala de um estudante de artes visuais, a primeira coisa que você imagina é: eu vou me transformar num artista. Bom, o conceito é muito relativo a partir do momento que você tem uma produção artística pessoal de um trabalho, seja em pintura, seja em gravura, seja em escultura ou áreas afins. Bom, eu acho muito engraçado quando alguém diz assim: ah, se nada der certo, eu vou viver da minha arte e vender arte na praia. É a coisa que eu mais escuto. Teve uma gargalhada aqui. Gente, esse processo de romantização transforma a gente, que é profissional da área de arte, né, numa piada que às vezes não sempre é incômoda. Como assim se eu não der certo? Quer dizer, a minha área de trabalho é a última estação, não funciona assim. Eu estudo muito. E todo profissional de arte passa por esse processo, em qualquer área que seja, estuda muito. Eu tiro, por exemplo, na outra área que eu trabalho, que é teatro. Alguém chegou para mim e disse assim: ah, eu achei que fazer teatro era só pegar um texto e decorar. Eu disse: não, não é bem assim. E dá trabalho. Até porque no horário que vocês estão utilizando para poder assistir teatro, ou seja, entretenimento, um dos ganchos, a gente está trabalhando. E é bem diferente, né? Então, viver da sua própria arte não significa dizer que eu sou me perdoe o termo, né? Porque algumas pessoas nos veem assim, um vagabundo ou alguém que não tem nada a fazer, que usa a arte como se fosse um hobby ou um passatempo.
Não é isso. A gente trabalha e estuda muito para chegar num ponto. Mesmo que para isso nosso processo de trabalho, de estudo, seja diferente das profissões consideradas convencionais. Nós somos artistas. Nós não somos, né, vagabundos. Eu vou deixar bem claro isso. Eu sei que é agressivo falar isso, mas é uma inquietação de quem trabalha e estuda essa área. A trajetória artística, ela tem um mercado de trabalho e como qualquer profissional, ela precisa de tempo, de maturação, de experimentação até que você tenha o nome no mercado. Isso não é específico para quem trabalha na área de arte, mas também para quem trabalha na área médica, na área de direito, na área da psicologia, na área da educação. Você precisa de um tempo no mercado de trabalho até consolidar sua própria carreira e nome. É simples, isso é geral, não é só na área de arte. O que são artes visuais? Arte é um conceito complexo, mas é muito simplificado. Assistam na plataforma Gonçalves Dias nossa aula sobre arte, conceito e funções. Inclusive, eu coloquei no meu Instagram e joguei no Instagram da plataforma Gonçalves Dias. Dá uma olhada lá. Criatividade e técnicas que um artista aplica sobre o material para gerar beleza ou não. Esse conceito de beleza, nós temos uma aula sobre o belo e o feio na arte. E despertar sensações, sentimentos, reflexões em outra pessoa. Bom, isso aí quando você olha o conceito, parece assim, nossa, o artista viaja num plano. Não, isso é o conceito do que a gente vai chegar em quem observa a obra. Mas o teu processo não é só sentimental e emocional. Tem técnica. Nós temos uma aula sobre técnicas específicas de trabalho, inclusive em alguns segmentos das artes visuais. Né? Segundo a Enciclopédia Britânica, o que são as artes visuais? Pintura, escultura, desenho, arquitetura, produção artesanal, fotografia, cinema, design, arte urbana, ou seja, o leque é muito maior do que se imagina. Bom, viver da arte, eu vou repetir para vocês, não é um passatempo. Viver da arte não é um hobby. Viver da arte não é terapia. Eu posso utilizar, inclusive no meu próprio trabalho, algum momento onde o meu trabalho possa virar passatempo, diversão. Eu me divirto, eu amo fazer meu trabalho. Mas eu não quero que vejam a minha profissão, o meu trabalho, como passatempo, hobby ou terapia. Pode ser usado sim, inclusive tem um ramo, né, da área terapêutica, área médica da qual eu não domino, que tem algumas disciplinas chamadas de arte-terapia, onde a arte é um mecanismo de facilitação desse processo de cura emocional, cura de uma série de situações específicas. Mas a arte não é terapia. A arte é uma área de trabalho e de estudo, muito estudo. O curso de artes visuais em várias faculdades do Brasil e do mundo. Né? Recentemente, aí eu tenho que colocar o gancho, uma aluna minha de escola pública conseguiu, olha o que eu vou falar, né? E eu fiquei muito feliz com a situação. Inclusive porque o trabalho, parte do trabalho dela, foi empenho meu na escola pública. Conseguiu uma bolsa de estudos para uma faculdade de artes visuais nos Estados Unidos. E ela tem lutado em função disso, onde ela vai passar 4 anos fazendo faculdade nos Estados Unidos, de artes visuais, né, com tudo pago. Isso aconteceu aqui em São Luís do Maranhão. A graduação de artes visuais tem áreas específicas: desenho, pintura, escultura, gravura, arte decorativa, fotografia, instalação, história da arte, que é o que nós vimos aqui direto nas nossas aulas da plataforma. Gente, se estuda muito. Né? Uma coisa lamentável é colocar, algumas pessoas vêm à nossa área, literalmente como um passatempo ou um encaixe para você colocar uma outra disciplina, quando na verdade você utiliza a arte constantemente todos os dias. E eu digo sempre nas minhas aulas, a arte salva. Né? Foi justamente a arte que manteve a sanidade da maioria das pessoas durante a pandemia. Eu diria até quase todo mundo, só que as pessoas não admitem isso. Estudante de arte aprende a fazer percepção, reflexão e produção crítica e mais sensorial. Por causa dessa percepção que é mais humanizada, né, é que muita gente, inclusive alguns segmentos do governo, veem a arte como algo que não parece ser essencial, quando na verdade a nossa saúde mental está relacionada à nossa área. Né? Em algumas faculdades do Brasil, por exemplo, no caso da USP, você precisa, que é considerada uma das melhores faculdades de artes visuais do Brasil, é necessário um teste de aptidão, saber o mínimo básico, desenho, pintura e relações básicas para que você consiga fazer um bom trabalho. Lá você tem 5 habilitações: escultura, pintura, gravura, multimídia, intermídia e licenciatura. Aqui em São Luís do Maranhão,
Aqui no estado do Maranhão só temos uma faculdade de artes visuais, que é a de licenciatura na UFMA. O curso de artes visuais, em quase todos os lugares do país e fora do país, tem uma duração média de 4 anos. E aí você tem ou trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, ou você tem uma monografia. Aí o trabalho que você vai desenvolver pode ser pesquisa ou alguma ação prática. Isso depende da tua proposta. Nesse processo, muita gente desenvolve trabalhos fantásticos. A grade curricular pode ser tanto de bacharelado, ou seja, literalmente um curso para formar um artista prático que vai desenvolver projetos, ou licenciatura, que é o caso da minha área. Linguagem tridimensional, didática, arte brasileira, artes integradas, filosofia estética, Libras, que é o caso, por exemplo, da minha intérprete que está fazendo aqui, e um aluno, um ex-aluno meu, né, que também trabalha com teatro, que está na faculdade fazendo artes cênicas, mas está se especializando em Libras, que é um caminho também, inclusive da nossa área, que é generalizado e necessário atualmente. Aliás, sempre foi necessário, mas agora que a gente conseguiu perceber isso, que alguém jogou na cara. Olhar sensível, apurado, senso estético, criatividade, espontaneidade e vontade de aprender. Esse é o perfil que a gente precisa de um profissional de artes visuais. Além do romantismo. O que é romantizar? É o que a gente mais passa. Sabe a piadinha que eu falei para vocês da agora? Eu vou viver de arte, vender minha arte na praia. Isso é um processo de romantização, como se a gente fosse literalmente brincar com a nossa área de trabalho. Não é assim. O pintor que passa horas em casa esperando a inspiração chegar. O processo de inspiração, ele não é só para pintura, ele inclusive é para o processo de produção pessoal em várias áreas dos quais você trabalha. Tem dia que você acorda bem, tem dia que emocionalmente, mentalmente, psicologicamente você não está tão bem. Então esse processo de inspiração, ele na verdade é o teu processo criativo. Nós temos uma aula aqui no canal sobre isso. O escultor que observa o modelo já sai quebrando mármore. O trabalho exige treino, suor e estudo. Ou seja, vender arte na praia, que parece assim que eu estou desconectando da realidade, desconectando da sociedade, na verdade é uma piada extremamente pejorativa quando você leva em consideração que treino, esforço. Professor, eu já fui seu aluno em sala de aula, seus trabalhos dão muito trabalho. Eu adoro essa palavra, justamente para você ter noção, na prática, como o trabalho do artista, ele não é simplesmente fazer um desenhinho, fazer uma pecinha, fotografia. Exige esforço, exige estudo. E esse estudo, né, ele tem o processo pessoal de cada artista, de cada profissional. Por exemplo, o Michelangelo, rabiscava uma série de esboços para chegar no processo, até encontrar a forma perfeita. Né? Quando você tem, por exemplo, um problema que ele teve, que foi mais complicado ainda, acredita-se que ele teve osteoartrite. Né? E aí a explicação dos esboços ficarem mais complicados, inclusive na produção prática das esculturas. E aí você diz, poxa, o cara é escultor, precisa das mãos, e ele tem artrite nos dedos? Bom, a gente tem um problema. Grafites, momentos históricos, crítica social. Por que que a arte cria polêmica? Porque a gente joga a capacidade de você pensar literalmente sobre o que você está vendo. Vou jogar um grafite aqui do Dmitry Rubel, acho que é isso, né? Facilitar a minha intérprete, Alana. O Muro de Berlim, quando caiu alguns anos atrás, ele fez um grafite, né, criticando justamente os líderes da Alemanha Oriental na época e da Rússia, e depois esse grafite foi pichado e novamente, já recentemente, ele foi restaurado como patrimônio de um período onde a ditadura, onde os sistemas mais opressores criaram um muro que dividia as duas Alemanhas. O Bensky, que eu sempre falo aqui em sala de aula, aqui e também nas gravações, todas as obras dele dão confusão, até porque ninguém sabe quem é o Bensky. Né? A ilustração com a menina segurando um balão em formato de coração deixa bem claro, há sempre uma esperança. E aí você pensa, né? A arte serve para quê na minha vida? Esse pensamento vai mais além, por exemplo, quando ele fala do Brexit, que foi aquela cisão da Inglaterra que quis deixar de fazer parte da comunidade europeia. Então ele brinca, pinta um extenso onde uma pessoa retira a estrela, que é justamente tirando a Inglaterra. Ou seja, eu vou fazer arte ser social, ser crítica, mas também ser contemporânea. Quem precisa dos artistas visuais? Indústrias criativas, área de educação, galerias de arte, museu, institutos de conservação,
universidades, entre outras áreas que eu não citei, que necessitam desse processo de um artista que trabalhe literalmente com a capacidade de linguagem e a capacidade de humanização. Isso traduz-se numa expressão, qualidade de vida. Um povo onde você investe no processo cultural, no processo artístico de crescimento dessa população, a população cresce mentalmente, psicologicamente saudável. Não tem a ver com eu acho, com expectativas, com teorias. Tem a ver com fatos. Né? O professor de arte, por exemplo, a área de licenciatura, né? Ele pode trabalhar somente em escolas ou universidades? Não. O professor de arte, inclusive, ele pode criar cursos extras em áreas, principalmente com o novo ensino médio, onde nós estamos começando a se flexibilizar não só o curso aos professores de arte, mas outros professores a pensar numa grade curricular diferenciada que permita esse acesso de novos conhecimentos com novas áreas, inclusive ligadas à arte. Marketing digital, pronto, agora entramos numa área mais a linguagem de vocês. Marketing digital, games, que são considerados, olha que quem gosta de games sabe o potencial disso aqui. Precisa de um artista visual? Com certeza. Arte digital, animação, vídeo poesia, CGI que vocês assistem no cinema são artistas visuais. Arquitetura, vídeo arte, teledramaturgia, produção de conteúdos para plataformas de streaming, redes sociais. Opa, eu acabei de aumentar o leque com uma possibilidade gigantescamente maior em outras áreas. Arte digital, ilustração e pintura, que dá para ser feito, inclusive com programas gráficos, pintura digital, fotografia, escultura, design de cena. O campo é muito maior do que você imagina. Por exemplo, eu tenho, isso aqui são áreas de trabalhos nossos. A gente trabalha com teatro e produção de cenário, figurino, elementos cênicos, que vai desde os elásticos até a composição de figurinos até um cenário inteiro. E para isso eu preciso de pessoas que trabalhem em áreas afins e artes visuais. Ou seja, o campo de trabalho de artes visuais, para algumas pessoas, parece que uma pessoa que vai ser ou está estudando para ser artista, ele não produz literalmente aquilo que a sociedade precisa como massa para um sistema capitalista. Quando, na verdade, ele faz parte desse sistema, mas ele também humaniza esse processo. Curadoria. Né? Alguém me perguntou, professor, como é que um quadro fica muito caro? Está bem aqui, ó. O curador é uma pessoa que organiza uma exposição e pega o nome de um artista e coloca ele num patamar, inclusive utilizando estratégia de marketing. Aí, naquele momento, aquela obra ganha visibilidade em nível nacional, mundial e bem ali. O responsável por esse artista literalmente explodir no mercado de trabalho é um curador. Eu não sabia disso. Pois é. Só que na hora que você imagina, você fala de galerias gigantescas. Você pode fazer uma galeria no seu bairro e transformar alguém desconhecido, pessoas desconhecidas, em artistas, mostrando aquilo que talvez seja a nossa maior falha de um artista que produz obras. A gente precisa de alguém que fale, ou faça o nosso trabalho vingar. Games. Bom, esse processo de games eu já falei para vocês. É um campo gigantesco. Né? O curador, né? E o perfil do profissional de artes visuais. Games é uma área muito grande onde o artista visual possa trabalhar e que alguns de vocês são apaixonados. Você mistura o útil com o agradável. Criatividade, acompanhar os movimentos do mundo como um todo, ou seja, não estagnar. Mas isso não é um perfil só do profissional de arte visual. Isso é um perfil de todos os profissionais atualmente no mercado. Originalidade, aptidão e empatia por pessoas. Nós temos uma aula aqui na plataforma sobre arte e afetividade. Por que que muitas vezes há um processo de romantização com um profissional de arte? Justamente por quê? Porque a gente tem esta capacidade de perceber afetivamente as pessoas, os meios, o mundo, muito mais facilmente por causa, literalmente, da necessidade do nosso trabalho. Né? Eu coloquei um game aqui que eu achei interessante, pesquisei, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, e como escolher literalmente a instituição na qual você vai se formar. Dica para todo mundo que vai estudar arte: estude. A arte intuitiva ela é muito legal, mas se você não tiver base, uma grade curricular, ensino à distância, pesquisa e estudo, isso não vai além. Né? É óbvio que eu ia fechar com o professor de artes visuais, a Alana, que é a minha intérprete, está bem aqui, e aí eu ganhei uma área nova de trabalho que eu não imaginava que ia conseguir. A gente está produzindo aula, né,
para a plataforma do YouTube, né, e produzindo em grande quantidade. Depois de muito tempo, numa área, eu descobri que a gente consegue fazer uma coisa nova. Eu vou deixar para vocês aqui justamente essa nova possibilidade do profissional de artes visuais, o professor, né, que trabalha produzindo para a internet. O professor Marcos Dominício. Um abraço aqui para vocês. Fui.